Como a fé pode ser utilizada como forma de controle? Ou seja, a pessoa que tenta buscar ajuda, ela é mesmo prejudicada pela própria fé. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Sabemos que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande, na verdade, de significado. Ou seja, ele sempre procura algo que preencha, na verdade, essa carência. E muitas vezes essa carência ela pode estar num relacionamento disfuncional ou, na verdade, com uma forte carga de medo acerca do futuro, ou então a insegurança. Na verdade, a pessoa não sabe para onde vai após a morte, o que a vida dela, no final das contas, vai se redundar, e a esperança, né? E muitas vezes essa entrega emocional gera portas para pessoas que são totalmente manipuladoras, né? E interessante que quando a pessoa entra, na verdade, dentro de um movimento religioso e ela vê essa sua carência sendo suprimida, ela tendo senso de pertencimento, ela tendo, na verdade, pessoas que a amam, que ela acredita que a amam, então ela abre uma porta muito grande, na verdade, por pessoas que podem usar a emoção dela, a fé dela e a crença dela para a própria ruína. E isso acontece em muita coisa, na verdade, acontece muita coisa para a pessoa chegar nesse fim. Por quê? A pessoa mostra também uma certa debilidade. Interessante que grandes líderes que são manipuladores, eles vão utilizar dessa carência, na verdade, para ter controle sobre as pessoas. O interessante é que quando a pessoa, por exemplo, entra para um movimento religioso, ela fica apaixonada por esse movimento. É algo deslumbrante. Então a pessoa não vê mais nada. Ela vê, na verdade, a sua carência sendo suprimida, a sua carência emocional ou então a sua carência espiritual. E os líderes, na verdade, vão começar a jogar com essa pessoa. Porque quando o líder percebe que a pessoa o admira, o líder tem a tendência, né, de chamar essa pessoa para ser mais próxima dele. Então, quanto mais próxima, mais admiração ela terá e mais suscetível às crenças que o próprio líder vai incutindo na mente dela. O interessante é que o líder pode falar que ela é totalmente livre, na verdade, e ela pode fazer aquilo que tem vontade, mas só que como ela acredita que esse líder, na verdade, representa Deus, né? Então isso, na verdade, vai sendo totalmente relevante para a vida dela. Porque a mesma não tinha significado na vida, não sabia para onde ir, não sabia qual posição tomar. Então, isso acontece, né, na verdade, com muita frequência. Então, por isso que eles oferecem bênçãos por sacrifícios. Por exemplo, se você quiser uma bênção de um determinado homem, que é ungido ou escolhido por Deus, você pega e você faça o sacrifício. Sacrifique a sua casa, sacrifique o seu aluguel, sacrifique, por exemplo, o dinheiro que você tem para a comida, sacrifique o dinheiro que você tem para a escola, e somente assim você será abençoado. Então, ele está trabalhando, na verdade, uma espécie de condicionamento que vai condicionar a sua fé à vontade dele. Porque a pessoa pretensamente acredita que essa pessoa, na verdade, cumprirá todas as suas necessidades. Então, quando a pessoa já está totalmente envolvida, ela já está totalmente perdida. Porque esse pretenso líder, o que ele vai fazer? Ele vai elogiar essa pessoa, vai chamando ela de fiel, sabe? De verdadeira, devota e adorada. E a pessoa se sente pertencente. Então ele vai começar a cobrar dessa pessoa pequenos favores. Então a mesma se sente obrigada, tá? E devedora mediante, né, a bênção de estar com ele. Então, muitas vezes ela já vai se sentindo condicionada e obrigada, na verdade, a ficar do lado dele, cumprindo esses, na verdade, como é que eu posso dizer, essas promessas, essas revelações. Mas, por exemplo, quais são as ferramentas de controle que os líderes, tá, narcisistas, que são psicopatas
e maquiavélicos utilizam quando ele já angariou essa pessoa para o seu meio. Ele vai utilizar de duas táticas, que é o medo e a culpa. O medo seria, por exemplo, no caso de uma obediência cega às regras. Então ele vai dar, na verdade, uma coerção, na verdade, e um medo constante de que a mesma vai falhar diante de Deus. Então, por isso que as pessoas, quanto mais oram, os líderes, na verdade, cobram mais. As pessoas jejuam, o líder fala, ore mais, jejue mais. O que está acontecendo? A pessoa está chegando ao limite de dar tudo dela e o líder fala que ela não está dando nada dela. É como se Deus, na verdade, fosse um ser totalmente insaciável, na verdade, é um poço sem fundo, que sempre quer mais e mais adoração, mais e mais sacrifícios, sabe? Mais e mais ofertas, ou seja, na verdade, que esse líder, né, ele quer que a pessoa cumpra, é uma necessidade dele. Ele, pelo seu delírio, pela sua grandeza, pela sua megalomania, ele vai falar que está recebendo uma revelação da divindade, mas na verdade ele está falando mesmo com sua própria grandeza. O interessante é que a maioria desses líderes, tá, que tem esse traço, eles não acreditam em Deus. Se eles acreditassem em Deus, não cometeriam os atos que cometem, na verdade, contra as pessoas. E o mesmo, quando é justificado, ele ainda fala que apenas serve de justificativa e ele só tem, na verdade, aqui prestar conta a Deus. E as pessoas caem nessa ladainha. E o interessante também, em detrimento o medo, é a culpa. Porque como você nunca, na verdade, chega ao limite que ele quer, você sempre vai se tornar mais culpado. E se ficando mais culpado, o que você vai fazer para dirimir esse pecado? Você vai dar mais ofertas, mais jejuns, mais orações e mais penitências. É como se você tivesse com sede e jogasse, por exemplo, sal na sua boca. Então, o que você quer é buscar sempre mais, mais e nunca estar satisfeito. Então, a religião muitas vezes ela oferece salvação, mas também estabelece condenação para a vida da pessoa, porque a pessoa, na verdade, ela está presa à concepção que esse líder tem acerca, por exemplo, de Deus ou de alguma divindade. Isso acontece não somente em seitas, tá bom? Mas também em igrejas evangélicas. Então, se, por exemplo, se ofensas pessoais, né, ofendem a Deus, isso cria um ciclo, né, de autocrítica, na verdade, e dependência emocional. Então, é com isso que a pessoa nunca vai se achar boa o suficiente. É por isso que quando a pessoa, por exemplo, sai da religião, ela ainda tem aquele senso de pertencimento que vai voltar para aquele lugar, porque lá é o único lugar verdadeiro, é o lugar onde é que ela merece estar, ela é desvirtuada, ela é uma ovelha negra, ela saiu daquele meio que na verdade a libertou. Mas, por exemplo, a religião, ela tem essa característica, tá? Ela não só oferece salvação, entre aspas, na verdade. Então ela não só oferece salvação, mas também oferece perdição para essa pessoa. Porque quando a pessoa se doa demais para um ministério ou para um grupo religioso, ela sofre um processo de despersonalização. Ela não pode questionar nada, ela tem que aceitar tudo como se fosse uma verdadeira revelação de Deus, e com isso ela vai dirimindo, na verdade, a sua própria vontade, a sua própria opinião. Então, quando termina de sair da religião, essa pessoa vai fazer o quê? Vai entrar em depressão, né? Vai entrar em angústia. Eu, por exemplo, quando eu saí da religião, muitas vezes eu pensava, eu não quero voltar para esse caminho mais, eu não quero, se for o único caminho, então eu tô lascado, porque você já perdeu o prazer de estar lá, entendeu? Então, quando você é totalmente coagido a ficar, né, por medo de uma coerção, uma punição divina acerca de um inferno que você nem sabe que existe ou não. Quando fala de inferno, que tipo de inferno existe? Por exemplo, tem um inferno do zoroastrismo, tem um inferno do cristianismo, tem um inferno do islamismo, tem um inferno do budismo. Então você vê que várias culturas, na verdade, trabalham com essa concepção de inferno para poder subjugar as vítimas, né? Isso acontece muito mais, por exemplo, nas religiões de cunho ocidental. Por exemplo, são religiões que nascem uma ramificação do cristianismo, né?
Ou seja, é uma religião que prega, na verdade, uma dualidade entre bem e o mal e reduz a sua possibilidade de escolha. Então você não pode ficar no meio, não, eu quero ficar no meio. Eu não vou dar opinião nem A nem B. Então, a religião ela tem essa característica de condenar a pessoa. Se você não está contra nós, você está a favor de nós. Agora, se você está a favor de nós, na verdade, você está contra o mundo. E a religião sempre vai manipular a pessoa para lutar contra inimigos imaginários. É lutar, por exemplo, contra o próprio diabo que tenta derrubar a pessoa, contra o próprio mundo que quer subjugar a fé da pessoa e os próprios membros da igreja, em que os líderes religiosos costumeiramente cobram, porque se a igreja não é abençoada, é porque a igreja não está orando o suficiente, não está ofertando o suficiente, não está sacrificando tudo que ela pode. Então, eles sempre entram nessa maneira de entrar na cabeça da pessoa, utilizando, na verdade, a manipulação. Então, a religião muitas vezes, ao invés de libertar, ela aprisiona a pessoa, porque a pessoa começa a crer que somente existe um elo que liga ela ao sagrado. Isso, se houver sagrado, a gente não sabe se tem. Tudo que nós medimos na vida são acerca das nossas percepções do que acreditamos ser sagrado. É por isso que várias pessoas têm concepções diferentes, me perdoe, de Deus, porque cada um tem uma percepção única, tá? Então, por exemplo, as pessoas seguiam muito mais por aquilo que pensam da crença e também, por exemplo, acerca daquela pessoa que incutiu a crença. Então, é por isso que a pessoa fica totalmente perdida, acreditando nesse, né, pretenso inferno ou pretenso céu. Então, a religião e a manipulação, na maioria das vezes, andam juntas, tá? Então, quando a fé é explorada por alguém, significa que essa pessoa tem o poder sobre a vida. Ou seja, a pessoa não fala assim para você, você tem toda a liberdade de ir ou de ficar, né? Ou então, mas quando você fica, você não tem mais a possibilidade de ir, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje. Se você, por exemplo, gostou do nosso conteúdo e ficou conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu vou colocar aqui o QR Code para vocês, tá? Aí vocês colocam o celular, o QR Code vai fazer a leitura e você vai entrar direto para o nosso canal, que temos vários vídeos, na verdade, né? Por exemplo, você pode clicar no vídeo que se chama a suscetibilidade na eu até gaguejei. Você pode entrar até num vídeo que fala a suscetibilidade da pessoa entrar para uma seita ou um grupo religioso. As 5 características. Então você entra nesse vídeo que você vai ver de uma maneira muito mais elaborada. E também estou entrando no Substack. No Substack também eu escrevo títulos, na verdade, de artigos, né, que falam sobre filosofia, psicanálise e comportamento humano. Então, você que ficou conosco até aqui no final, que entra no nosso canal, conta uma história que você teve aí com um líder religioso, que tipo de abuso você já sofreu. Olha, eu já sofri vários, viu? Eu já sofri vários, porque quando eu estava na Assembleia de Deus, quando eu dava meu dízimo, eles falavam tudo bem. No dia que eu deixei de dar, eles só vieram na minha casa uma vez, que foi cobrar o dízimo. Para você ver como é que é as coisas, né? Mas como sempre, viu? Eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.